Eu acho que o som tem que subir o seu do seu aparelho, viu, Moacir? É? O seu também está meio baixo. O meu? É. O meu tá baixo? Eu tô falando tão alto aqui, ó. Para mim não tá não, Moacir. Tá bom? Subiu? Melhorou? Agora melhorou. O meu continua Agora, baixo? Cláudio. Fala, Cláudio. Vou fazer força para entender. Peraí. Falar alguma coisa? Alguma coisa. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Paz. Aí, melhorou. Melhorou, né? Agindo Deus, quem impedirá? É forte. Só o Espírito Santo impedirá. Está lá em livro de Vou sair e vou entrar de novo, tá? 15. Capítulo 15, versículo 5. Bartolomeu, acho que está com problema, viu, Mariana? O Oscar saiu fora aqui, ó. Ele vai entrar já. Ficou só o nome dele. Vai entrar de novo. Ele falou que estava saindo e ia entrar de novo. Pastor Edson. Presente, presente. Vamos só esperar o Oscar entrar, a gente já dá início aí, né? Vamos fazer uma oração e começar. Aí os outros que for chegando, Mariana, pode ir tocando aí, que eu vou arrumando por aqui. vai pegando o trem andando. Não, entra aí, irmão, estamos te aguardando. Tá bom o som aqui, nós estamos te ouvindo bem. Oscar? Vamos dar início, pastor? Moacir? Um momentinho só. Ô Bartô, você faz o seguinte. Depois você baixa o Zoom no computador. Tá certo? E quinta-feira você entra na reunião, tá bom? Deus abençoe. Bartolomeu não vai poder entrar. O celular dele não está conseguindo. Está sobrecarregado o celular. Tudo bem. Fica para... Quinta-feira ele entra. Vamos orar, pastor? Pastor Moacir, vamos fazer uma oração inicial aí? Vamos. Pai bendito, santo e glorioso Deus, nós estamos felizes, ó Pai, de estarmos reunidos para mais uma vez conversarmos a respeito dos assuntos que diz respeito a Ti, Senhor, e também a nós. Amém. Por isso, ó Pai, nós queremos que Tu nos ajudes, Senhor, dando entendimento, dando graça e dando suporte também, Senhor, para aquilo que formos falar e comentar e testemunhar. Senhor, que cada um receba de Ti um pouco, Senhor, daquilo que Tu tens. Dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a falar das Tuas palavras, das Tuas coisas, e esclarecer assuntos que muitas vezes, ó Deus, nós não sabemos, mas com a Tua ajuda, a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, certamente nós sairemos mais edificados do que entramos, Senhor. Pai, em nome do Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, nessa reunião. Glorifica o Teu nome em cada vida, Senhor. E que, ó Senhor, nós sejamos, ó Deus, verdadeiros, comprometidos, ó Deus, com o Teu Evangelho Santo. Abençoa, pois, a nossa reunião, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor, por tudo que Tu fazes para nós, Senhor, que é muito bom. Louvado e bendito seja o Teu santo nome, sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Oscar, eu acho que está com dificuldade lá, mas ele consegue daqui a pouco. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Edson Rodrigues. Pastor, o senhor pesquisou bastante, né?
O assunto de hoje, nós ficamos a semana toda, e só de domingo para cá que foram sugeridos alguns temas, né? Então, mas eu creio que como aqui são todas pessoas estudiosas da Bíblia, cada um tem um ponto de vista, uma maneira de entender, mesmo assim, nós vamos entrar nesse assunto. O que eu tenho percebido é o seguinte, os temas que têm sido divididos em duas reuniões, a primeira é apenas para... Depois a segunda que a coisa pega, né? Porque a gente vê pontos de vista diferentes de cada um, e na segunda, a segunda é sempre bem melhor. Pelo menos é a maneira que eu tenho entendido, né? Eu mesmo, é um assunto que eu tenho alguns questionamentos aí, né? E eu acho que é uma oportunidade para a gente conversar sobre ele. O assunto é tentação ou provação, né? Que muitas pessoas confundem uma coisa com outra. E o versículo base, no qual nós vamos nos alicerçar, é que é abençoado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu a todos que o amam, né? Bem-aventurado, né? E algumas Bíblias, eu acho que só uma, né, pastor Edson, se não me engano. A corrigida. Revista corrigida que fala tentação. A revista corrigida. Coloca a palavra tentação, que às vezes a gente fica um pouco confuso, né? Por exemplo, no texto que nós estudamos passado, nós usamos essa versão, e eu estou com essa versão aqui. Então é bom a gente ficar bem esclarecido com relação a esse ponto, porque eu acho que é uma coisa bem fundamental, né? Para a gente alicerçar nossa fé. Pastor Oscar. Não entrou ainda. Então, pastor Edson, o que o irmão pode falar para nós aí sobre o que o irmão estudou, sobre essa versão que difere de todas as outras? Quando foi lançada a Bíblia corrigida, revista e corrigida, foi uma das primeiras. Então, foi colocado, de acordo com o vocabulário brasileiro, português, algumas palavras que não estavam dando certo nos textos. Aí saiu a Bíblia atualizada para tirar todos os erros pertinentes, o que foi colocado na tradução. E a corrigida tem muitos erros em Atos, em João, em Tiago, em Apocalipse, em vários livros da Bíblia tem erros como esse que nós olhamos em Tiago 1:2. A Bíblia corrigida diz que bem-aventurado é aquele que cai em tentação. Cai em tentação. Então, eu fui ver, porque a minha família toda, da parte da minha mãe e da igreja, congregação que está no Brasil, eles adotaram esta versão, não aceitam outra versão. Mas nós começamos a estudar e ver que a atualizada é melhor. Porque a atualizada diz assim, feliz do homem, ou bem-aventurado, é aquele que passa por várias provações. Ele passa, ele não cai e fica prostrado. Ele passa, porque Jesus diz que está lá conosco todos os dias, ele vai levantar nós, tomar pela mão direita, certo? Conduzir a gente no caminho correto, que é o jeito que Jesus Cristo tem ensinado. Então, eu sou da versão atualizada. E eu fui ver nas outras, na NVI, nas outras todas que eu fui ver, a maior parte dela está com atualizada, já está atualizada. Mas a corrigida, quem tem a corrigida, fica como estudo, porque a gente vê isso aí, que tem esse erro muito, muito grotesco, certo? Que nós caímos em tentação. Aí vem Tiago 1, 15 e 16,
onde diz que a Deus ninguém tenta. Sim. Se nós somos filhos de Deus, como nós somos tentados? Então, quando Jesus Cristo foi lá, levado lá para o deserto pelo Espírito Santo, ele não foi para ser tentado. Ele foi para passar por uma prova. Quando Satanás iria, certo, lançar algumas questões para ele responder e ser aprovado ou reprovado. Então, eu creio dessa forma, certo? Eu não creio sobre cair em tentação. Só o irmão, ele fala de cair em tentação, mas que com relação a que nós somos tentados, isso é inquestionável, né? É diferente. E logo em seguida, Tiago diz que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, não é verdade? E por isso, eu queria... Pastor, só, eu volto já a palavra para ti. Nós estamos iniciando num pequeno grupo, e eu acho que aqui haverá tempo suficiente para a gente postular bem as nossas argumentações. Eu queria saber, assim, alguém que tem ou que respalda isso que o pastor está dizendo, ou que contrapõe a isso. Quem que poderia falar para nós, pastor Cláudio, o pastor Oscar, qualquer um de vocês? Meu amado, deixa eu colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira. Claro, claro. Uma coisa interessante, eu concordo com a observação que o pastor Edson fez. Eu estou com uma Bíblia aqui que é a corrigida e atualizada, que também já se preocupa com a questão da transliteração, que é um sério problema quando você vai estudar a Bíblia, né? Não é meramente traduzir, mas transliterar. E na transliteração, às vezes, você não tem palavras que expressam, de fato, a proposta original. Por exemplo, um outro momento bem diferente, bem interessante, quando aquele ladrão da cruz disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é verdadeiro? O que é real? Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. É um negocinho, não é questão de vírgula. Esse é um tema que nós vamos falar sobre no momento oportuno, que é também um versículo, né? Hoje, vírgula. Isso. Mas então, só para me concluir aqui essa introdução. Tentação e provação vai depender muito, no meu jeito de pensar, do meu conceito, do contexto que ela é apresentada. Tanto o contexto histórico, o contexto que aparece na Bíblia, por exemplo. As duas coisas, elas parecem passar pelo aspecto de se provar alguém. Mas a linha de fato principal que eu quero colocar é que o texto diz o seguinte, o texto de Tiago, deixa eu ver, acho que um 12, deixa eu ver, um 13. Peraí. Então, aliás, perdão, no texto dos Evangelhos, quando Jesus, quando o texto diz assim, daqui meu Deus, deu uma fuga aqui da expressão. Do Pai Nosso, Mateus 6, né? E diz assim, não nos deixe cair em tentação. É aí que eu quero colocar essa brasazinha para discussão. No português, as expressões são perigosas. Cair em tentação significa cair pela tentação ou cair na sua posição de fé no contexto da tentação, implicando que isso na vida do crente possa ser apenas uma questão de prova. Entendi. Entende o que eu estou falando? Entendi. Então, assim, antes de eu continuar, até para dar prazo para os outros, eu queria deixar isso para reflexão também. Cair-se em tentação. Cair quando Jesus diz, não nos deixe cair em tentação. No meio de uma tentação, a gente desistir, cair, negar a Cristo, ou cair na tentação em si. Tá certo. Aproveitando essa introdução que o irmão fez, muito bem feita, eu queria perguntar ao irmão sobre Mateus 26, 41, que diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui é uma outra palavra, não é cair, né? É entrar. Eu queria que o irmão, junto com isso, que já foi postulado, falado, né? O irmão comentasse sobre essa questão, qual que é a diferença disso?
você entrar em tentação, você cair em tentação, você, Então, você tem... vamos lá, eu vou pelo campo da alusão, tá? A princípio, cuidado para que não entreis em tentação. Eu acredito que a palavra está nos chamando a atenção quanto aos perigos dos limites que nós trazemos na carne. Nesse caso, a tentação seria uma sedução que nos é proposta, no meu ponto de ver, e que estamos vulneráveis, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Isso é interessante que essa palavra diz que ela não faz acepção. Independente de título, de posição, de conhecimento, a impressão que nós temos é que qualquer um de nós, se não estivermos atento à palavra de Deus, ao propósito de Deus, né, a gente será muito facilmente, na nossa humanidade, poderá ser seduzido por aquilo que atende às nossas ansiedades, necessidades, prazeres e desejos. Então, eu creio que a diferença esteja aí. Quando a Bíblia diz, cuidem para que vocês não entrem em tentação, preste atenção. Pastor, quando Pedro desceu do barco e andou ali em direção a Cristo, por sobre as águas, ele andou observando a palavra de Jesus, acreditando na palavra dele quando disse, desça do barco e venha. Mas, num dado momento, ele parece perder o foco naquela palavra de Cristo, então ele é levado a observar as dificuldades, as impossibilidades. Como é que eu posso estar andando sobre as águas, muito mais com um tempo tão ruim? Então, a partir desse momento, ele deixou de vigiar, observou as circunstâncias e afundou. Entende? Então, cuidado para não entrar em tentação, eu creio que fala disso, pastor, para que você esteja observando os seus limites. Não é como andar na beirada de uma laje. Você tem uma laje inteira para andar. Por que eu tenho que entrar na beirada se eu corro o risco de perder o equilíbrio e cair? Entendi. Então há uma diferença aí, né? Porque essa palavra entreis, ela é bastante recorrente, entendeu? Ela repete muito mais do que cair, né? Em vários versículos, em vários dos evangelhos, fala desse entrar em tentação. E nós comentamos muito, falamos muito sobre o cair, né? Não nos deixei cair em tentação, ou sobre cair, mas entrar, que parece que é a mesma coisa, mas se fosse, não seria tão recorrente, né, de uma forma. Jota. Antes, Gervásio, só queria, para a gente não fugir, o que é tentação? Nós vamos ver o que é tentação. Tentação é disposição, olha bem, disposição de ânimo para a prática de coisas sedutoras ou censuráveis. Isso é tentação. Então, a gente tem que ver no que a Bíblia diz. Essa definição pelo Aurélio é que as palavras para nós, no campo teológico, elas vão além, né? Elas adquirem um peso maior, um sentido muito mais amplo do que o que significa de uma forma secular, né? Mas é claro que a gente tem que se basear porque é o nosso vocabulário, né? Jota, alguma coisa a falar sobre isso que a gente já ouviu aqui? Ó, nós estamos sendo enriquecidos, meu irmão. O que você pode falar? Você falou, olha, eu fiquei uma meia hora só olhando o que você escreveu no grupo lá. Eu falei, rapaz, fala um pouco para nós aí sobre isso que os irmãos têm. Eu acho muito importante para essa palavra, né, tentação e provação, é aquilo que foi discutido no grupo, original grego, né, peirasmo, que entende, né, uma única palavra. Tanto tentação como provação é o que a Igreja Católica pensa, né? Santo Agostinho, ele tinha esse entendimento, né, dentro da Igreja Católica, que é a tentação probatória, que é o aspecto positivo dela, e a tentação da natureza humana, né? que é aquela tentação enganadora, com o objetivo de enganar.
Mas, portanto, com relação à palavra que está se discutindo, temos que ter a clareza, já que nós estamos num grupo privilegiado de compreensão, são palavras sinônimas, não tem nenhum problema falar tentação ou provação. Agora, sobre entrar ou cair, eu tenho essa mesma compreensão. Tanto faz cair como entrar, significa que você está vivendo aquele momento de tentação. Agora, precisa ver se ela é positiva, a tentação positiva, que é a prova divina, ou a tentação negativa, que seria essa que vem dos nossos prazeres, dos nossos limites, talvez até alcançando o que foi dito aqui, daquele atrevido que anda na beirada da laje. Então, essa tentação é no sentido negativo. Então, eu vejo com muita simplicidade. Isso aí não tem muito problema com isso, não. Agora, o problema é quando você cai ou entra na tentação, como é que você se comporta? Mas, aí João, que é o deixa eu só fazer uma outra pergunta. Concluindo. Você acha que existe a mesma coerência quando eu digo... É claro que a tradução, nós todos sabemos a dificuldade que é, né? Para quem conhece outras línguas aí também, vai saber a dificuldade que é você traduzir determinadas palavras, né? E você não acha que é uma dificuldade quando se você trocar essa palavra em Tiago 1,12, falar, bem-aventurado aqueles que suportam a tentação, tudo bem, né? Você acha que o fato de, por exemplo, ter várias... pelo que o pastor Edson Rodrigues defendeu aí, uma única tradução coloca a tentação. Todas as demais coloca a palavra... Só um minuto. Coloca a palavra provação. Há um porquê nisso, porque a gente sabe que uma tradução é algo que é meticuloso, não é feito assim, né? A qualquer maneira. Então, o que o irmão fala que sim, que é bastante simples, glória a Deus, porque eu acho que muitos de nós temos uma certa dificuldade. Eu argumentaria isso porque a Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. Então, por exemplo, na tradução que eu uso, a Bíblia que eu tenho, né, que eu uso, e eu não estou fazendo propaganda de Bíblia, não, mas a Bíblia que eu uso é uma Bíblia que eu comprei em 1995. É a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa aqui é que eu uso. E ela é em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu uso essa, eu não tenho nenhum problema de usar, porque eu tenho uma tese assim, que se a Bíblia não explicar a própria Bíblia, não está bom. Então vamos para o ponto. O versículo que fala de Tiago, que é a nossa base, é o versículo 2 e 3. O versículo 2, ele fala a palavra tentação. E o versículo 3, ele fala da prova da vossa fé. Que dando ideia que o raciocínio contextualizado. Então, lendo o versículo com essa mentalidade, eu acho que não tem dúvida que as palavras são sinônimas. Quando eu leio lá, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, da ideia da prova. O versículo anterior, versículo 2, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ora, uma coisa conversa com a outra. Eu sou tentado porque estou sendo provado. Um versículo conversa com o outro. Então, eu não tenho nenhum problema se dizer que eu caio em provação, ou que eu entro em provação, ou que eu caio em tentação. Eu não tenho. Por isso que eu acho que não há muita preocupação com este momento que é o ambiente que você está vivendo. É o ambiente que Jesus viveu. Então, quem que está levando você para aquele momento de tentação? É Deus ou o diabo, ou é você mesmo, ou é teu amigo? Tem várias circunstâncias.
Então, é importante a gente se colocar dentro do ambiente da tentação, que é aquela história de andar na beirada da laje, aproveitando um exemplo. Aquele momento ali é o momento da tentação, onde você tem que redobrar a vigilância. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Porque eu entendo assim, que na provação há uma tentação. Pode ser mal compreendido até, mas eu penso o seguinte, que Deus, uma vez que você se preparou, se consagrou e se esforça para estar cada dia mais em intimidade na presença de Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai te provar, porque Deus não aceita só as nossas teorias. Às vezes nós pensamos, ele sabe que a gente não tem tanta capacidade, mas nós precisamos fazer, nós precisamos saber. E para que a gente saiba que nós não somos tudo aquilo que muitas das vezes nós imaginamos, né? A Bíblia diz que que não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. Então Deus dá a oportunidade, usando o servo mau, que é o diabo, né? O diabo é um servo mau, ele obedece a Deus, na medida que Deus permite, né? Para te provar. Então, por exemplo, se você está sendo provado, você tem duas possibilidades. Ou você recua na prova, ou você simplesmente recua na sua caminhada de fé, entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa ela está se esforçando, e por isso que nós somos bem-aventurados, né? Para se aproximar mais da intimidade do Senhor. De repente vem a prova, você recua. E você não vence a prova com fé, né? Então você não foi aprovado, você não passa de um outro patamar, uma outra dimensão de fé. E aí, além disso, você pode estar sendo provado, porque nós sempre somos provados naquelas áreas que nós temos fraqueza. Então, à medida que você pode não passar e pode cair naquela área que você tinha fraqueza. Então, além de você não for aprovado, você caiu em tentação, e aí você pode até ser disciplinado. Esse é o meu entendimento, né? Eu queria passar a palavra para o Moacir, para o Oscar, que ainda não falou, e vamos conversando sobre isso aí. O Oscar está sem som. Oi, Moacir. Moacir, Oi. você está nos ouvindo? Estou te ouvindo. Aproxima mais do seu microfone, que o seu áudio não está tão legal aqui. Aí pode falar, Moacir. Está melhor agora? Aí, assim está melhor. Eu estou sempre brigando com essas câmeras aqui, viu? O caso é o seguinte, eu estava ouvindo aí falar da Bíblia atualizada e corrigida. Eu tenho uma, inclusive está aqui na minha mão. E ela está escrito caídos, né? Caídos em várias tentações. Mas no rodapé também tem uma observação que eles fizeram, né? E diz assim, quando vos forem enviadas várias provas, né? Em relação a isso aí. E eu estava lendo aqui o versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, né? O qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu acho interessante essa colocação que ele faz aí, porque, veja bem, ele está dizendo, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ele não está falando que cai na tentação, é que sofre a tentação. Ou seja, a tentação vem sobre ele, mas ele não cai, ele passa por essa prova, tá certo? Então,
o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, quer dizer, ainda vai existir uma prova. E essa prova é a perseverança da fé. Perseverança da fé. Eu entendo assim, que a prova traz a perseverança. E eu estava lendo aqui em Romanos capítulo 5, quando fala da justificação, mas também ele fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência também é uma espécie de sinônimo de perseverança. Tá? Então, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu penso que essa palavra, seja tentação ou provação, eu vejo aí algumas coisas. Por exemplo, lá quando fala da oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Lá também no Getsemane, que foi falado aí, também fala, vigiai por vós, para que não entreis em tentação. Né? Mas aí ele está levando uma questão de vigilância. O crente, o cristão, ele não foi feito para ser um medroso. Ao contrário. Ele é um herói, ele é um batalhador, ele enfrenta os problemas. Quem corre é aquele que realmente não entendeu ainda que Cristo está nele, o Espírito Santo está nele. Então, eu vejo assim. Então, existe uma diferença entre entrar em tentação e cair em tentação. Existe uma diferença. Entrar numa tentação, você pode entrar e sair sem cair, né? Agora, cair é outra coisa. Né? Você já cai direto, né? Então, é assim que eu vejo. Tá? Depois eu tenho mais coisa para falar. Se der tempo, tá bom? A gente volta em você, Moacir. Pode falar, pastor Cláudio. Amados, a palavra de Deus, a gente sabe que ela, segundo a própria informação que ela traz, ela é aquilo que nos corrige, que nos admoesta, que nos disciplina, educa, né? Nos põe no eixo ali. Interessante. O crente, o pastor Moacir estava comentando aí, ele, segundo o pastor Moacir, ele foi criado não para ser um covarde. Eu penso que o crente ele é o resultado de uma forjância de Deus, porque a Bíblia diz também que todos pecaram, foram separados, perderam ali o vínculo de responsabilidade do cuidado de Deus em relação ao homem. Mas a graça e o amor de Deus vai atrás dessa criação caída, e à medida que a consciência dada pelo próprio Deus, a capacidade de refletir é aguçada, nós ficamos livres para poder ser forjados. Então, Deus não forjaria uma pessoa para esboçar fraqueza, queda. Porém, a palavra de Deus, ela para mim, ela tem um peso diferenciado de acordo com o entendimento das pessoas. Amém. Quando o pastor disse aí que a recorrência é muito grande do termo cuidado para não entrar em tentação, aí eu fiquei refletindo aqui. A quem era o público, por vezes, a quem essa expressão era colocada? Entende? Uma mesma informação na Bíblia, ela será cobrada de acordo com a maturidade de cada um. A Bíblia diz: quem mais é dado, mais lhe será cobrado também. Então, levando em conta que o termo tentação e provação também poderia ser usado teste, como aspecto, né, de reflexão, né, de acordo com a origem, ela não vai sair do âmbito de nos fazer enxergar, seja por iniciativa de Deus, ou por iniciativa de Satanás, ou por falta de vigilância pessoal, ela vai servir como um teste para que nós descobramos o quanto ainda precisamos amadurecer. Né? Então, quando a Bíblia diz cuidado para não entrar em tentação, cuideis para que não entrais em tentação, e o contexto lá chama atenção para a falta de vigilância dos apóstolos, Jesus os chama para um momento de luta, de dificuldade, enfrentando cansaço, mas eles não conseguem resistir
a fadiga e dormem. E Jesus cobra deles justamente assim, olha, vocês, por quem já são, por andarem comigo, apesar do cansaço, serão mais cobrados, obviamente. E vocês fraquejaram nesse momento, quando eu os chamei para tal. Muito bom. Pastor Oscar. Pastor Oscar. Não está conseguindo ter voz. Está nos ouvindo, mas não tem microfone. Aqui eu não posso te ajudar. Eu acho que você está com um problema de hardware aí. O microfone do celular dele está desligado. Tenta falar pelo celular. Usa o microfone do celular. Vamos habilitar ele aqui. Tenta habilitar o telefone. Aí sim. Para mim, estou ouvindo, não escuto nada. Agora, mas não está ouvindo agora? Você está falando, não estou ouvindo nada. Rapaz, como que nós vamos fazer? Para mim, você está mudo. Eu ouvi um pouco falar só. Deixa eu quietinho aqui, pode tocar aí. Se aumentar o volume aí, não dá. Pastor Edson Rodrigues, quem é que é provado e quando é provado? Pastor Edson. O dicionário que eu estou usando, que eu fiz estudo, eu não tenho o Aurélio aqui, viu? Eu estou... Mas tudo bem. Não está ouvindo? Não está ouvindo? O irmão ouviu... Eu queria saber o seguinte, quem é provado e quando? Seria todos os crentes? Todos os crentes são provados? Eu passo isso aí para o Jota responder. Jota, quem que é provado? O que você precisa fazer para ser provado, já que ser provado é uma bem-aventurança? Nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados para ser provados. Então, o que nós precisamos fazer para nós alegrarmos com essa graça? Com essa possibilidade de vencer. Isso. O que nós precisamos fazer para ser provados? Bem-aventurança, bem-aventurado é transbordando de alegria, né? Isso. Então, é isso aí mesmo. É quando chegar a aprovação... Não, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é o seguinte, o que nós precisamos fazer para chegar? Não precisamos fazer nada, porque é como um aluno que tem supervisão. É um aluno, porque nós estamos crescendo à estatura do varão perfeito. Então, é como o nascer, é como a aurora, né? Começa devagar e vai até o dia perfeito. Então, inevitavelmente, todos passam por tribulações. E eu tenho uma leitura muito simples, que as aflições que passamos aqui, que Jesus disse que não estaríamos imunes, é exatamente as provas. Essas aflições, Jesus falou que não tem como, no mundo tereis aflições, é justamente a maturação. É você alcançar maturidade espiritual. Porque senão você vai ficar igual aqueles crentes que Paulo identificou como tomando só leite. Então, quem vai ser provado? Todas as pessoas serão provadas. Mas o que nós temos que fazer? Nada. Não temos que fazer nada. Deus vai dar a prova para a gente a hora que a gente estiver preparado. Deus vai dar a prova. Agora, a tentação negativa... Então, primeiro, já estudamos isso. Tentação positiva é de Deus. Que Deus a ninguém tenta, né? Esse é um tropeço que tem aí. Mas vamos pensar mais simples, igual Santo Agostinho pensou. Tentação positiva.
Mas essa tentação positiva é uma interpretação sua da Bíblia ou ela está na Bíblia? Você pode respaldar com um versículo. Não, isso aí é teologia positiva. Isso aí é posição, é teologia católica. Que não, mas nesse eu quero caso, saber assim, porque nós temos que ter a referência, né, na palavra, independentemente de doutrinas de... A tentação... Então vamos lá. Tentação positiva, qual que é? O Espírito do Senhor impeliu Jesus para o deserto. Tentação positiva. Deus tinha que levar Jesus para este momento para que ficasse claro para todos e houvesse ensino, Jesus vencendo a tentação. Isso é tentação positiva, criada por Deus. Então, a base teológica da tentação positiva é a tentação que Jesus sofreu no deserto. É o melhor exemplo. Tentação positiva. Tentação negativa também é importante. Por quê? Porque também gera maturidade. E Jesus, vamos fazer um exagero aqui. Se Jesus, é claro que Deus é onisciente, nós não podemos pecar contra a onisciência, né, a onipotência e a onipresença de Deus. Mas se Jesus, ou uma outra pessoa que anda nos passos de Jesus, caísse, essa tentação de positiva, ela inverteria os polos totalmente, seria negativa? Como que nós vamos entender isso? Isso é muito simples, porque Deus é o Deus que dá inúmeras oportunidades. Enquanto tiver vida, existe oportunidade. Nós estamos trabalhando aqui o nosso aperfeiçoamento. Se alguém não passou na prova, pode ficar tranquilo, não é o fim do mundo, não. É pedir perdão e recomeçar. É só isso que tem para falar. Simples assim. Olha, não tem como a gente não falar nisso, de tentação, cair em tentação, se a gente não puder falar em disciplina. Isso é um assunto que também nós vamos aprofundar. Mas eu quero retomar a minha pergunta inicial, para a gente fortalecer mais aqui os nossos argumentos. Você diz assim, você trouxe aqui um exemplo de um aluno. Um aluno, para ele ser provado, ele precisa estudar, porque senão ele nem vai fazer prova. Então, e como que nós, de uma forma espontânea, se a gente não se dedicar à palavra de Deus, por isso que eu acho que, eu acredito que nós somos bem-aventurados por causa do esforço que é empenhado. Mas o que você tem que passar na prova. Porque todo o seu esforço, né, você vai ter que passar na aprovação, né? Então, quando você... Só concluir. Quando você diz que nós não temos que fazer nada, eu tenho dificuldade de entender. Eu não sei se os irmãos pensam da mesma forma. Eu tenho essa simplicidade. Agora, se me perdoem, vocês me perdoem, porque eu nasci num berço evangélico. Então, para mim, eu não faço nada, não. Eu, do jeito que vier, eu vou para cima. Entendeu? Não vou fazer nada, não. Se não chegar, não veio. Agora, eu sei quando a tentação está vindo de uma pessoa. Porque isso chama-se discernimento de espírito. Por exemplo, eu tenho 63 anos. Se eu quiser carregar um peso de 70 quilos, como eu carreguei já, eu estou fazendo coisa errada. Eu não posso pegar mais 70 quilos, nem 50. Eu estou pegando 20, 30, por aí no máximo. Se eu quiser aceitar um desafio, eu vou ter bico de papagaio na coluna. É nesse sentido que eu te perguntei. É nesse sentido que eu te perguntei, voltando novamente à pergunta inicial, quem é provado e quando é provado? Tá. Quem é provado? Quem é e quem quando? É provado? Todo ser humano, ele é provado. O indígena, ele é provado. Ninguém passa por essa vida de graça. É muita inteligência
dessa criação maravilhosa que é o homem. Então, todos serão julgados. Ninguém vai ficar imune a julgamento. Cada um conforme o seu conhecimento, as leis que ele teve acesso. Então, quem são provados? Todos são provados por Deus. Porque o julgamento é implícito para o ser inteligente. Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta sua, qual que é? Quem é aprovado? Já falei. Quando? Ao longo da vida. Preparou, faz a prova. O professor que dá a prova. Está preparado? Faz a prova. Agora, você, se não vigiar, você faz a prova sem estudar, é o problema seu. Você vai ser provado e aí você recebe o aviso, naturalmente, como uma prova. Você recebe o aviso, a coisa começa a entornar, o ambiente começa a ficar confuso. Você fala, opa, vou para a oração. Que negócio que é esse? O tempo está fechando. Pastor Cláudio, só um minuto, eu já passo a palavra para ti. Deixa eu falar com o pastor Edson. Pastor Edson, faz suas colocações aí, amado, sobre isso que você tem ouvido de nós aí. Lembrando que aqui não é debate, hein? Né, Jota? Não, mas o que você quer que eu fale? Não, sobre as considerações sobre aquilo que o irmão tem ouvido. Eu acho que a semana que vem, quando nós entrarmos mais profundamente, a gente vai poder vivenciar mais o texto. Eu expus aqui no começo, e quando eu expus no começo, não estava todo mundo presente. Eu expus o seguinte: o que era tentação, o que era provação, o que é provar, e a pessoa aprovada e a pessoa tentada. E não foi do dicionário Aurélio, que eu não tenho aqui em casa. Foi do dicionário americano, tirado do grego e do hebraico. Certo? E a tentação é a disposição de ânimo para a prática de coisas sedutoras ou censuráveis. Então, nós muitas vezes caímos por causa desses erros que nós cometemos. A provação é o ato ou efeito de provar. É o que eu estou enquadrado, certo? De fazer a prova e ser aprovado. Provar é substituir, é submeter à prova. Provar é submeter à prova. Aprovado é julgado bom, é habilitado. Tentado é seduzido e atraído. Então, quando nós olhamos tudo isso, eu chego naquela conclusão do apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá naquele... a respeito de 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, examinai-vos vós mesmos, se realmente estáis na fé, como nós falamos aí. Provai-vos em vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Foi dito aí também pelo irmão. Senão, é que já estáis reprovados. Se Cristo não estiver em nós, nós já estamos reprovados, diz a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo. Mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Então, nós temos que passar pela prova, pela provação. Certo? Não cair nas tentações. Passar pelas provações para ser aprovado. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pereçamos aprovados, parecemos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados perante o mundo, mas aprovados diante de Deus. Obrigado. Eu
tudo que nós falamos aqui, eu fico com essa mensagem Tá para a próxima segunda-feira. Tá bom. Pastor Cláudio Regis. Sim. Deixa eu sei que você tem uma palavra aí, mas segura aí, eu vou te fazer uma pergunta. Pois não. Jesus foi tentado. Bom, eu só posso te responder. Desculpa, pode continuar, perdão. Não, a dificuldade é o seguinte, porque a palavra tentado, ela é usada diferentemente da palavra provado, provação, lá mesmo em Tiago, que diz que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Como que Jesus poderia ser tentado se ele não tinha pecado? Como se ele não tinha cobiça? Como que ele poderia ser tentado? Né? Então, pastor, eu penso o seguinte, mais uma vez, o termo tentação e provação, para mim, passa pelo conceito de teste. Pelo conceito de teste. Então, veja bem, à medida que o homem amadurece em Cristo, o pastor Edson disse aí agora, que segundo Paulo, se nós não tivermos Cristo, já somos reprovados, estamos reprovados. É verdade, está escrito. Isso é uma condição do homem na sua origem pecadora. O homem sem Cristo ele já está reprovado dentro das expectativas de Deus, do conceito de eternidade e salvação. Quando ele encontra Jesus, naturalmente, isso precisa conduzi-lo a esses momentos de ser aprovado à medida que ele amadurece. Olha, o ouro, se vamos personificar o ouro, se o ouro pudesse ser personificado, o brilho sugere que ele é diferenciado. A interpretação de valor que nós temos do ouro também o apresenta como diferenciado. Mas ele precisa ser provado como ouro. Então ele é levado ao fogo e ele resiste diferenciado de outros minerais ao fogo. O que sobra ali é ouro puro. Então eu penso que quando nós, como cristãos, vamos amadurecendo, nós vamos aparecendo no conceito ou na interpretação ou na expectativa das pessoas. E, naturalmente, a gente vai sendo disposto para ser aprovado. Quando isso é consentido por Deus, né? Ou seja, por causa do reino, nós somos provocados, nós somos desafiados, nós somos encurralados até, se for o caso. Se permanecermos fiéis, apesar das possíveis consequências, então eu entendo que seremos aprovados porque Cristo habita em nós. Quando Satanás vem nos tentar, então ele vai nos influir dos nossos limites humanos. Só disse, mas Cristo não tinha cobiças nem pecados em si, mas ele era visto também naquela época como ser humano. Nós hoje entendemos que ele não tinha pecado, que ele não, né? Mas no tempo dele, ele era visto como um outro homem qualquer, até ser compreendido, à medida da revelação do Espírito, que ele não tinha de fato pecado. Então, para que as pessoas pudessem realmente ver o diferencial entre Cristo por causa da sua filosofia, então Deus consentiu que, por causa do propósito de Deus, por causa do reino, por causa da salvação, ele tivesse que enfrentar o que lhe era cobrado. És o Filho de Deus? Então, lança-te daqui e dá ordem aos anjos a teu respeito. És filho de Deus? Né? Olha essa glória que eu te darei tudo. Ele é testado como qualquer um de nós somos. Porém, ele não tinha experimentado o pecado outrora, mas tinha consciência. Tá certo. Tá. Foi colocado aqui algumas questões que eu gostaria de posicionar sobre elas, porque é o seguinte, a princípio, eu como moderador, eu não posso estar me posicionando, né? Eu tenho que ficar neutro. Mas eu queria dizer assim, com relação até o fato o porquê da gente estar aqui, tá? Então, muitos, e eu tenho visto muitos, né? Deus tem me dado o privilégio de saber um pouco de hebraico, né? De entender hebraico, e é uma coisa que acontece de uma forma tão natural que eu acho que só pode ser de Deus mesmo. Então, eu vejo o seguinte, muito dos meus... pessoas que eu conheço, que eu admiro, eles falam, não, olha, para você
Para você aprender, você tem que aprender a língua hebraica, você tem que aprofundar mais no hebraico, você tem que conhecer os radicais das palavras, você tem que conhecer o grego, você tem que conhecer isso e aquilo. E eu vejo assim, no mundo bíblico, né, com tantas traduções, tá? Mas eu creio da seguinte forma: a palavra de Deus, ela é algo que é sobrenatural, sabe? Se nós ficarmos pensando que uma versão vai ser, como o irmão falou, isso depende da demanda de cada um, do nível de necessidade de cada um. Mas se nós ficar pensando que uma Bíblia ela tem uma capacidade maior do que a outra, nós vamos nos enganar, porque tem pessoas, a gente sabe disso, né? São doutores em divindade e não conhecem nada da palavra, né? Então, eu acho que há um segredo. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, muito mais do que tradução, que seja na linguagem de hoje, que seja uma linguagem mais sofisticada, né? Muito mais do que isso, é a intenção e a necessidade que você tem de coração, a sua busca, sabe? Porque tem pessoas que ele ama a Bíblia na linguagem de hoje. E quem sou eu para chegar e falar assim, ó, ele é menos do que eu? Porque ele é capaz de me ensinar muitas coisas com essa linguagem. Tem pessoas que não conhecem o hebraico. Tá? E quem sou eu para chegar e falar, olha, é o seguinte, lá no Salmo, um dos erros clássicos na tradução, e a Bíblia é sobrenatural até no fato dos erros de tradução, sabe? Porque lá no Salmo 1, nós sabemos que não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está escrito isso lá. Né? Lo erra, né? Lo exha. Então está escrito, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. A presença dele não me faltará. E isso lá diz, ainda que eu ando no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fala da presença, não é nada. Porque nada pode significar tudo. Não te falta doença, não te falta dinheiro, não te falta enfermidade. Nada é nada. Nada é tudo. Então, mas quem sou eu para chegar e falar assim, e querer corrigir a Bíblia? Está escrito desse jeito lá, e quantas pessoas que se agarram nesse versículo e são tremendamente abençoadas. Passa pela prova, entendeu? Supera problemas de uma forma que... E não é a tradução. Porque, muito além, eu acho que da tradução, existe o Deus que permitiu tudo isso. Né? Nós não conseguimos dominar a palavra da forma que a gente... Né? E a Bíblia diz que Deus envia o espírito de erro para dar crédito à mentira. Né? Então, o que você estiver procurando, você acha. Né? Então, o fato de nós estarmos aqui, não debatendo, mas falando sobre as profundidades da palavra de Deus, Deus só se revela a quem Ele quer, né? E na medida que a pessoa quer, e dependendo dos propósitos que a pessoa quer aquilo, né? Então, por isso que eu sempre primo por esse princípio de humildade, sabe? Nós estamos aqui não para ninguém ensinar a ninguém, nós estamos aqui para todos aprendermos com o Espírito, né? Que a palavra de Deus não volta vazia, né? Mesmo que alguém tenha colocado um contraponto totalmente diferente daquilo que eu penso, no momento certo, o Espírito Santo vai endossar isso e me mostrar que eu posso estar errado. Desculpa por falar demais. Está aberta a palavra. Pode falar, meu irmão. Aberta a palavra para quem? Hã? Não, Aberta a palavra para quem? Eu queria que os irmãos comentassem sobre essa minha fala. Se é por aí mesmo, se... Não, eu acho que... Se funciona assim. Eu acho que funciona assim. Esse ambiente que nós estamos tratando aqui é um ambiente de humildade. Isso é princípio. Nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é, conforme Hebreus 4:12, né? Mais penetrante de qualquer espada, né? De 2 gumes, e penetra lá onde nada penetra, divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Então, não há discussão disso. E cada palavra que está sendo dita por cada um de nós aqui
É conforme a revelação que Deus deu a cada um. Amém. E pode É por ser aí. complementada ou não. Se você não tiver humildade, você vai ficar É com o que verdade. você tem. Porque ninguém vai conseguir te acrescentar nada, porque você não permite isso. Mas à medida que a gente vai permitindo, então vem o esclarecimento, como você falou. Então a ideia não é nenhuma polêmica entre nós, mas Amém. é livremente cada um trazer o seu conhecimento e o Espírito Santo vai fazer o milagre para poder... Escuta, meu filho, você não vai pegar aquela parte para você, não? É isso que eu penso. Está tudo certo o que você falou. Amém. Eu vejo assim que mais do que o que nós conhecemos, o resultado é quem nós somos, né? Por que nós estamos aqui, né? Será que a gente está querendo se inchar de conhecimento, uma série de coisas? Eu sei, pessoas têm comparecido aqui e têm assim, sentido alegria, né? Mas mais, quando o Jota diz assim, que em algumas coisas eu não entendo, pelo menos por enquanto, da forma que ele entende, mas eu sei o homem que ele é. Como eu gostaria de ter essa espontaneidade, essa alegria, essa graça total sobre, né? Da forma dele agir e fazer. Então, isso é mais importante do que muitas outras coisas que muitas das vezes, a gente foca, né? De conhecimento. A gente precisa de sabedoria. Deixa eu falar uma coisa rápida aqui, que é um versículo. Como é que eu pauto a minha vida sobre esse assunto de tentação? Porque eu não estou imune, né? Eu não estou imune à tentação positiva e muito menos à negativa. Ou seja, eu sou provado por Deus e sou tentado pelo diabo. Mas aí, o que acontece? Paulo me deu uma força violenta quando eu li isso aqui, quando eu era criança. Nenhuma tentação vos sobrevém que supere a sua força humana. Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima do que vocês possam suportar. Porque com a tentação também virá a provisão do livramento. Depois que eu li isso, 1 Coríntios 10, 13, e eu era criança quando eu li isso aí, eu falei, pô, beleza. Então, eu não tenho que temer nenhum tipo de tentação, nem a prova, e nem a tentação do diabo, e nem a tentação dos meus amigos. Por quê? O que uma pessoa como eu, por exemplo, posso querer entrar na área da política? Como que eu posso ser um candidato a vereador, por exemplo? Eu não posso. Está fora do meu espaço. Eu evitei isso, graças a Deus. A cidade que eu morava, fecharam em torno... Você sabe disso, Gervásio, eu te contei isso. É uma tentação que o homem ia levar o outro para o buraco. Uhum. Me livrei. Então, que Deus me livrou. Uma tentação que sobreveio, né? Sobreveio, mas nenhuma tentação que vos sobreveio supera as suas próprias forças, porque vem o livramento de Deus. Se você prestar atenção, o livramento vem. Amém. E você aceita o livramento e escapa. É verdade. Eu quero dizer aqui que eu estou lamentando muito, de coração mesmo, o fato do pastor Oscar não poder usar da palavra, né? Normalmente, o pastor Oscar é um dos primeiros a chegar aqui, sabe? Ele chega 20 minutos antes, a gente fica conversando, preparando, né? E ele já chega com os aparelhos tudo afinado, tudo maravilha. Hoje, ele até atrasou um pouquinho e teve problema. Então, eu espero que essa nossa conversa tenha continuidade na próxima segunda, né? Para a gente falar um pouco sobre disciplina, sobre pecado, né? Eu acho que tem várias ramificações aí que a gente pode entrar. E eu queria dar um tempo maior, o pastor Oscar também está nos abençoando com a palavra dele. É um irmão abençoado. Eu vou deixar registrado aqui, porque isso está sendo gravado, é gravado só a nível restrito para nós aqui, como um testemunho, né? Um tempo marcado por Deus nesse período que a gente está vivendo aí. Mas eu estou lamentando muito, mas Deus sabe, né? Eu acho que eu vou repetir
o que a gente tem repetido aqui. Está aqui quem tem que estar e da forma como está. Então, com certeza, o pastor Oscar vai ter oportunidade na próxima aula. E nós vamos ouvi-lo. Mas só o fato também de estar, ele tá ouvindo a gente, né? A gente está vendo a carinha dele aqui, a gente já se sente junto, né? Obrigado, meu irmão, pela sua perseverança. De Tiago 1,12. Está sendo provado, mas está perseverante, está valendo. Está aberta a palavra, quem quiser usar. A gente já vai daqui a pouco encerrar, né? Você que está encerrando o tempo já, primeiro, assim, eu já até antecipo o agradecimento, porque eu sou fascinado com essas oportunidades. Glória a Deus, irmão. A sua palavra é muito oportuna, especialmente quando isso implica em nos habilitar a lidar com as pessoas de acessibilidade mais dificultosas, de mais simplicidades na sua formação e criação. A gente precisa entender que Deus vai se revelar a ela à medida que ela compreenda, né? E vai ser tremendo a experiência dela, né? É aquela famosa expressão dos mineiros: não importa se nós vamos ou se nós vai, se Deus estiver junto, né? Então, vai ser tremendo. Agora, eu também fico feliz, pastor, porque, modéstias à parte, nós temos sido agraciados com a oportunidade de estudarmos, de sermos alimentados num patamar um pouco diferenciados, mais críticos, mais filosóficos até, desde que isso não sobreponha o senhorio de Deus na nossa vida. Amém. O espaço também eu penso que está nos sendo conveniente para colocarmos aquilo que a gente até às vezes pensa que sabe, e de repente ser surpreendido com uma fala diferenciada e aprende diferente. Eu creio que a dificuldade é essa. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Então, só o Espírito Santo pode falar, olha, para aí que menos, né? Porque a gente não sabe qual que é esse limite. Esse limite é muito fácil de ser extrapolado, né? E, de repente, você ter uma alegria que não é a alegria de Deus e continuar insistindo nisso. Então, é isso. Moacir, fala aí, você está querendo falar? Eu vou falar alguma coisa que eu escrevi, porque a cabeça minha já não guarda tantas palavras, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade já, porque eu sou muito jovem, né? Então, é complicado para guardar as palavras, né? Então, eu vou ler, mas vai ser rapidinho, vocês estejam atentos aí. O que eu escrevi diz assim: eu penso que Deus permite a prova ou a tentação para nos fortalecer na fé e nos tornarmos maduros espiritualmente. O seguidor de Cristo não se esconde do mal. Ele não se esconde do mal. Ele o combate em qualquer lugar. Onde ele estiver, ele combate o mal, né? Quando o servo de Cristo entende que o Evangelho é um chamado para a maturidade, para lutar, para vencer, para crescer, em cada batalha vencida, ele fica mais fortalecido em seu caráter. Fica mais fortalecido ainda no seu caráter, quando ele luta. O que caracteriza os crentes de Hebreus 11 é exatamente permanecerem firmes, firmes e com coragem, né? Vocês conhecem Hebreus 11, os heróis da fé, né? Então, as dificuldades vencidas nos fortalecem para enfrentarmos com mais capacidade e confiança outras dificuldades que possam surgir. Os cristãos têm crises pessoais, todos nós temos crises pessoais, e muitas vezes até violentas, né? Mas superá-las é uma felicidade, pois descobrimos a beleza da vida e crescemos emocionalmente como cristãos. Amém. Eu penso que é por aí, né? A respeito de tentação. Eu não vou definir o que é tentação, mas eu quero definir a maneira de enfrentar a tentação. Como enfrentar a tentação, é assim que eu vejo, né? Tentação, a prova. Então, só queria deixar isso hoje, tá bom? Quem sabe segunda-feira tem mais alguma coisa.
Maravilha, obrigado, Moacir. Pastor Cláudio, o irmão está chegando aqui, então aqui tem várias pessoas da área de ensino, sabe? O Moacir é um deles, o pastor Edson Rodrigues também, ele diz que o negócio dele é oração, mas ele também é muito da área de ensino, né? Ele ensina muito para a gente. Eu, da minha parte, eu sou mais em aspectos voltados para Israel, sabe? Isso aí é uma coisa que eu gosto, que eu faço com naturalidade, né? E meus entendimentos mais é nesse sentido. E nós pensamos, no momento oportuno, mais para frente aí, foi até proposto que mudasse o formato dessa reunião nossa aqui para que fosse algo de ensino, que alguém vinha com um tema e ensinava, né? Eu falei, não, nós vamos continuar, aqui nós vamos continuar dessa forma, mas nós vamos criar outras oportunidades, né? Porque à medida que a gente recebe e você ensina, você ganha mais, né? Ninguém aprende muito para ficar. Então eu vejo o conhecimento do irmão também aqui, né? E todos que estão aqui têm um ministério, né? E que pode muito contribuir. O pastor Edson tem nos ensinado que oração é orar e ação. Eu entendo que oração, quando você ora, a oração já é você fazendo algo, né? Porque a palavra tem poder, o mundo foi criado pela palavra, né? Mas ele tem nos ensinado assim também que a gente não pode ficar só isso é muito bom, porque a alegria que nos envolve nos impulsiona a fazer alguma coisa, né? E Deus com certeza vai criar essa oportunidade no momento oportuno. E o que Deus tem para nós é trabalho, né? Então é isso aí. Na palavra do pastor Moacir, me permita, pastor, por gentileza, eu até penso assim, não importa o quanto grande ou alto sejamos, mas o quanto firme estamos para que isso evite que caiamos. Porque quando nós caímos, o estrago pode ser muito grande. Amém. Amém. Pastor Edson, vamos orar para encerrar? Eu estou com uma dor na perna. Eu achei que o irmão ficou muito caladinho hoje, hein? Não estou aguentando, estou aqui, eu vejo a hora de esticar a perna. Meu irmão, eu percebi. E eu fiquei aqui mesmo só pela misericórdia de Deus. Você falou sobre oração, vamos orar. Mas eu posso dar um testemunho pequeno da oração? Por mim, tudo bem. Eu tenho muitas respostas de oração, mas essa foi hoje. Desde janeiro, minha esposa, nós pagamos cemitério, esse cemitério Flamboyant, e nós não tínhamos dinheiro para pagar, veio uma vez por mês. Ela falou assim, olha, nunca mais nós vamos dividir, nunca mais nós vamos dividir. Em março chegou para pagar. E eu peguei, falei para ela assim, nós não temos dinheiro. Aí chegou abril, também não tínhamos. Aí chegamos em maio, junho, julho. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, em agosto nós vamos pagar. Não sabíamos como. Porque é um valor alto, é um valor de 420, para um pastor que é aposentado por 1948, não tem condições. E a gente já devia ter largado, mas tem o pai dela enterrado, tudo lá, então a gente tem que manter. E eu cheguei diante de Deus. Fiz oração, deixei. Hoje à tarde, uma pessoa que aceitou Jesus, eu batizei, não está na igreja comigo, e teve 2 AVC, está na casa dele. Eu não sei por que cargas d'água, só a gente sabe que é o Espírito Santo que age. Ele me trouxe, mandou aqui o dízimo dele. O que eu quero falar para você é o seguinte, quando eu fiz o pedido para Deus, eu fiz sozinho, nem para minha esposa eu falei. E a filha chegou aqui, conversou com a minha esposa e comigo, e na conversa, tudo, acertamos o casamento, que ela está com problema de querer casar e tudo, então começamos a conversar. Depois, no determinado momento, ela falou para mim, pastor, meu pai ama muito o senhor, nunca se esqueceu do senhor.
ele mandou o dízimo dele para o senhor. Eu peguei, agradeci, fiz no bolso. E tudo bem. Oramos com ela, foi embora. Aí minha esposa perguntou quanto que é disso? Deve ser uns 200, 300 reais. Irmãos, foi justamente o valor, 420 reais, que nós temos que pagar dia 15. Glória a Deus. Isso eu falo, como Deus, pela fé que nós estudamos hoje aqui, como Deus age na nossa vida. Quando nós temos Cristo em nós e somos aprovados. Isso é o testemunho que ele dá. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai que estás nos céus. Chegamos ao final, Senhor Deus, desse estudo, onde o Gervásio Mariano, que é o moderador, o Oscar, que está sempre junto com ele, o Moacir, Pai, o Senhor conhece o coração dele, o pastor Cláudio, Josué e eu, Pai, nós reunimos hoje para estudar a Tua Palavra, que é viva e é eficaz. Ela é penetrante como espada de dois gumes. Verdade, nós cremos. É capaz de separar juntas de medula e Ela é poderosa, maravilhosa, gloriosa. Por isso, Pai, nós recorremos ao Senhor. Por isso nós, ó Pai, reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida, Amém. sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a Tua igreja, Pai. O Senhor é Senhor. E nós te damos graças por isto, Pai. Pelo privilégio que nós temos de reunir com estes homens, ó Pai, que estudam a Tua palavra toda segunda-feira. Aleluia. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar não somente estes, mas aqueles que não puderam adentrar, Senhor Deus, a este canal. Amém. Aqueles que foram impossibilitados através de enfermidades, e nós queremos colocá-los diante do Senhor, do Teu altar, e suplicar que o Senhor nos cure, Pai, em nome de Jesus. O Senhor restaure a saúde de cada um deles, Senhor, para que segunda-feira eles possam estar aqui conosco, estudando Amém, a Tua palavra. Seja, Pai. Olha, Pai, para cada coração, Pai, que está aqui presente nesse momento. Olha as necessidades de cada um. Olha, Pai Celestial, aqueles problemas, Pai, que muitas vezes nós passamos e não podemos falar, e nós falamos contigo. O Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, e o Senhor nos responde quando nós clamamos e pedimos ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este privilégio que temos de pertencer ao Senhor, de tê-lo como Pai. Amém, Pai. De ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia. Que nós possamos trilhar este caminho, jamais nós possamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nossos olhos estejam olhando para o alto, para a frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Esteja conosco no decorrer, Senhor Deus, desta semana. Deus, tudo que nós tivemos que passar de provação, o Senhor esteja conosco. E se nós, porventura, tropeçarmos e cairmos, a Tua palavra diz que o Senhor pega pela nossa mão direita, nos levanta e firma nossos passos sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. É o que nós podemos te dizer nesta noite, por este privilégio. E que no decorrer desta semana nós possamos ser triunfantes, ser abençoados pelo Senhor. Amém, e segunda-feira nós possamos estar aqui novamente, ó Pai, estudando a Tua palavra, que é rica e que nos edifica, e que nos, ó Pai Celestial, nos instrui, para que possamos, ó Pai, levar avante o nosso ministério. Cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, que o Senhor estenda a Tua mão de graça e de poder sobre cada um, ó Pai Celestial, fazendo com que, Senhor, eles possam chegar no fim da jornada, Senhor, e receber a coroa da vida eterna. Amém, Senhor. Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham boa semana.
Deus abençoe a todos, uma grande alegria. Quinta-feira. Quinta-feira. Ele está falando quinta-feira. Quinta-feira. Nós temos a alegria de anunciar. Na quinta-feira tinha 15 pessoas no grupo de oração, né? E foi maravilhoso, tremendo, né? Então, esperamos que nessa quinta ainda seja mais abençoada ainda. O pastor Oscar tem se dedicado, né? Oi, meu irmão. Amém. Amém. Tudo bem, tudo bem. O pastor Oscar hoje é só no dedo. Quer falar alguma coisa, Jota? Consegue falar, mas ele está fazendo positivo, certo? Ele quer, falando é real. Escreve no chat. Mas tá bom. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Obrigado pela sua presença, pastor Cláudio Regis. Eu que agradeço. Deus Nossa. abençoe. Fique na paz. Tchau, gente. Deus abençoe a todos aí.